Provocador. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Autêntico. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. Explosivo. Eu fui eleito por 240 conselheiros desse clube. Tenho mandato até abril de 2017 e irei cumprir até o último dia. Transparente, informando, contando tudo. Doa a quem doer. Renúncia. Agora é com ele, agora ele é presidente, pode falar com ele. E até agressão. Esse foi o segundo mandato, curto, mas muito intenso, de Carlos Miguel Aidar. Não tá entendendo nada? Calma, que eu vou te explicar. Antes até de falar e comentar sobre Carlos Miguel Aidar, é importante falar sobre o contexto político que o São Paulo vivia em 2014, ou melhor, 2013. Juvenal Juvencio encerrava o seu terceiro mandato na história como presidente do São Paulo, após 8 longos anos. Tudo levava a crer que Juvenal indicaria Carlos Augusto de Barros e Silva, o famoso Leco, como seu sucessor. Mas em 2011 para 2012, uma declaração começou a mexer com a política interna do São Paulo. Abre aspas. Foi então que Juvenal decidiu resgatar um velho conhecido, Carlos Miguel Aidar, que outrora tinha sido presidente do São Paulo no início dos anos 80. Em troca, deu um cargo informal a Juvenal, uma espécie de diretor, vice-presidente do CT de Cotia. Só que isso, meu amigo, acabou de vez com uma aliança poderosíssima. Leco se sentiu traído por então companheiro Juvenal, decidiu virar uma espécie de oposição na política do São Paulo. Mas em 16 de abril de 2014, se apossou como presidente do São Paulo Futebol Clube. Aidar tinha um plano claro, fixar o seu nome na história do São Paulo. Além disso, prometeu investimentos em estrutura e principalmente em contratações. E no mesmo mês em que se apossou como presidente do São Paulo, veio não só a primeira contratação, como a primeira polêmica. Aidar contratou, ou melhor, tirou Allan Kardec do rival Palmeiras. Tudo porque o contrato do atacante de empréstimo estava se encerrando. O Palmeiras gostaria de fazer uma proposta para a renovação do empréstimo. O São Paulo simplesmente pulou a catraca, negociou com o Benfica, então detentor dos direitos econômicos do atleta, e com o próprio atleta. 14 milhões de euros pelo passe do Kardec, além de 350 mil reais de salário. Na época, era um belo de um salário. Paulo Nobre, que era presidente do Palmeiras, ficou furioso com a atitude do Cartola. O Allan Kardec não continua no Palmeiras porque ele não quer. No sábado, eu fui comunicado pelo staff do jogador, mais precisamente pelo seu pai, que não havia hipótese alguma do Allan continuar no Palmeiras, pois ele já havia se apalavrado, dado sua palavra ao São Paulo Futebol Clube. Agora, no curso da negociação, de uma maneira sorrateira, procurar o jogador, desculpa. Isso é uma coisa absolutamente antiética. A relação entre, em nível de diretoria, a relação entre Palmeiras e São Paulo, ela é péssima desde os anos 40 e com certeza absoluta, com essa administração que entrou, não vai ser diferente. E a resposta, meu amigo, ela veio a cavalo. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. O São Paulo, algumas temporadas, perdeu vários atletas. Perdeu o Dagoberto para o Internacional, perdeu o Oscar, perdeu o Cafu e o Antônio Carlos através do Brunoro, que os tirou do São Paulo, fazendo ponte com Juventude. Portanto, o São Paulo agiu absolutamente dentro da legislação desportiva. Time grande briga pela permanência de seus atletas. Eu entendo que a coletiva do presidente Paulo Nobre foi extremamente juvenil, pueril mesmo. O caminho
da reclamação, do choro, é o caminho mais fácil para se justificar perante a torcida. Esse foi o ponto de partida para acabar com qualquer relação que existia entre as duas administrações de São Paulo e Palmeiras. Além dele, Aidar também trouxe Michel Bastos sem custos, que em 2010, inclusive, tinha ido para a Copa do Mundo. E a cereja do bolo foi o retorno triunfal de Kaká ao tricolor paulista, com direito a uma festa gigantesca no Morumbi lotado. Bom dia, bom dia. Parabéns a vocês. Eu queria passar a palavra ao Kaká, esse bom filho, a casa torna para a alegria de todos vocês e nossa também. Falando sobre a volta de Kaká, outra declaração muito polêmica. Cutucando o rival, só que de Itaquera, Aidar disse que Kaká era bonito e tinha todos os dentes. Paulo Henrique Ganso, que tinha sido contratado pela gestão Juvenal Juvencio, sofria assédio, principalmente do Napoli, da Itália. A solução de Aidar, dizer que nem a Camorra poderia tirá-lo do São Paulo Futebol Clube. Como seu primeiro pilar de trabalho, ele precisava estancar a dívida do São Paulo, que na época não estava tão desenfreada, mas começava a dar indícios de que poderia ser uma bola de neve. Ele prometeu a contratação de uma auditoria independente para fiscalizar os motivos que faziam São Paulo gastar tanto. O resultado derrubou o primeiro alicerce que sustentava Carlos Miguel Aidar. Tudo porque o relatório apontava gastos desenfreados e até motoristas particulares para membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. Aidar, então, decidiu cortar todas as regalias dos cartolas são paulinos. Foi então que Aidar decidiu tirar a autonomia de Juvenal no CFA de Cotia, o ponto que bastava para uma ruptura total entre Carlos Miguel Aidar e Juvenal Juvencio. O apoio que Aidar tinha no Conselho do São Paulo foi ficando escasso. Tudo porque, na visão dos conselheiros, Aidar era uma pessoa imprevisível, impulsiva e, principalmente, muito difícil de se lidar. Ao mesmo tempo que Aidar cortava regalias, ele começava a colocar o seu estilo Aidar de comandar São Paulo. Uma das primeiras polêmicas foi apossar a sua própria filha como assessora pessoal da presidência do São Paulo, o que rendeu acusações de nepotismo e favorecimento próprio. Outro ponto que gerou muita polêmica na época dos bastidores do São Paulo foi o acordo entre a instituição e a empresa que tinha como sócia majoritária Sinira Maturana. Sinira essa que era namorada de Carlos Miguel Aidar. O acordo? Muito simples. 20% de comissão para todos os acordos que a empresa de Sinira fechasse com o São Paulo Futebol Clube. As acusações de corrupção envolvendo o nome de Aidar começaram a ganhar força. O presidente trouxe a Under Armour, que na época chegava ao Brasil como nova patrocinadora esportiva do São Paulo para substituir a Pênalti. O acordo gerava mais de 100 milhões de reais aos cofres do tricolor paulista. O problema foi que depois que o acordo foi selado, um ponto que ficou escondido apareceu. O que ficou conhecido como Caso Jack tomou conta das manchetes jornalísticas daquela época. Esse acordo envolvia uma empresa chamada Far East, que supostamente era presidida por Jack Banafshea. A empresa teria direito simplesmente a 15% de todo o montante do contrato envolvendo São Paulo e Under Armour, ou seja, 18 milhões de reais. A Forest tinha como sede um paraíso fiscal. Além disso, o Conselho do São Paulo tinha dúvidas se sequer esse tal de Jack realmente existia ou não. E o ponto crucial disso é: o São Paulo teria condições, tranquilamente, de selar esse acordo diretamente com o Under Armour. Ou seja, não teria necessidade de um intermediário. E o que foi promessa de campanha de Aidar de colocar o nome dele na história do São Paulo foi o que derrubou o quarto alicerce de sua trajetória até aqui. O caso Iago Maidana ganhou repercussões nacionais e internacionais. O São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos de Iago Maidana por 2 milhões de reais. O jogador que estava no Criciúma teve os seus direitos comprados por uma empresa chamada Itaquerão Soccer por 800 mil reais. Essa Itaquerão Soccer registrou Iago Maidana num clube chamado Monte Cristo, da 3ª divisão goiana.
Iago Maidana ficou apenas 2 dias registrado nesse clube e depois se transferiu para o São Paulo por R$2 milhões. Essa transação levantou suspeitas, tanto do staff do jogador como principalmente de Carlos Miguel Aidar, que na época era o responsável por essas contratações. E foi esse motivo que derrubou o 5º e último alicerce da gestão de Aidar. Ataíde Gil Guerreiro, então vice-presidente de futebol do São Paulo, estava incomodado de ser escanteado, principalmente no que diz respeito ao futebol do São Paulo. Foi então que, em uma reunião com Carlos Miguel Aidar no Hotel Radisson, a gestão de Aidar caiu por terra, literalmente. E uma briga que começou verbal e acabou física entre os dois foi gravada por Ataíde Gil Guerreiro. E o resultado, vocês estão vendo aí. Esse negócio do São Paulo é que a gente pode fazer. Mas não é outro, é pra boa cueca, porra. Ele falou antes. Só isso. Para fazer passo por cima de dinheiro. Não é nem chefe, não tem nada nenhum. Nem você, nem pra mim. Esse Gustavo poderia ser até 2 atletas que estavam na Portuguesa na época. Gustavo Tabalipa, de 22 anos, ou Gustavo Lazarete de Araújo, de 31 anos, ambos zagueiros. Provavelmente o São Paulo estaria em negociações com a Portuguesa por esses atletas, ou um desses atletas. E é nesse momento que a Aidar oferece uma comissão sem deixar rastros. Ô, Miguel, eu não quero esse dinheiro também, não. O que eu não quero é que você vá mexer no futebol. Vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Era do 500, a última que veio em julho de 2019. Eu não falei isso pra ninguém, não vou falar pra ninguém, mas eu quero que me deixe mexer no futebol, eu quero seriedade no futebol, não quero dinheiro de nada. Eu sou um duro, eu nunca fiz nada de errado. E eu fiquei triste quando você me ofereceu dinheiro, você achou que eu topava essas coisas. Eu não topo nada. E outra coisa, esse da Sinira, da mesma maneira que eu tenho, qualquer dia alguém pega. A Sinira tentou fazer um negócio com a verdade e não conseguiu. Ela não tem contrato com a verdade. O cara falou que tinha. Não tinha contrato. Deixa eu te falar pra você. O contrato com a verdade é um spot do Jack, que é o Duca. E mesmo uma dura essa reunião lá. Na casa dele, pra ficou pra você. Mas chegou quase a fazer. Isso é verdade. Ela negociou. Mas naquela época que eu estou, eu nunca quis saber mais nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada, eu só quero. O negócio da verdade estava perdido. Vieram os caras para cá, falam, nós temos uma reunião no mesmo, almoçamos e fizemos um negócio que foi embora. Não teve negócio nenhum. Depois eles voltaram aqui a Jack. Agora, como é que o Jack chegou? Eu também não sei, rapaz. Mas chegou porque eu conheci o cara. Mas o Júlio falou que ele ia pra lá. Eu conheci o cara. Isso é verdade, o cara teve. O cara recebeu o contrato. Agora, se tem rolo aqui, eu juro por Deus que eu não sei, também não quero saber. Senão, agora, tem outra coisa. Sabe o negócio de hamburgueria aí? Tem um negócio de hamburgueria. Quem fez contrato com o Palmeiras, fez contrato com o Corinthians, fez contrato com o Grêmio. E o advogado do Palmeiras falou que está fazendo contrato com o São Paulo, mas o que atrapalhava é que o Douglas pediu 15%. O Douglas pediu 15%. Mas é assim, descaradamente. E por que você não acaba com isso, pô? Vamos acabar com isso. Nesse momento, entra um novo personagem. Douglas Schwartzman ingressou no São Paulo em 2014 pela gestão Aidar. Começou como gerente de comunicações